Em nossa 1070ª, 50ª, 57ª edição, nós vamos falar sobre perigo nas escolas. É claro, é inegável a importância das escolas na vida de nossos filhos. Nas nossas também, a gente lembra 70% de absolutamente tudo, não é? Importância fundamental, tanto no aprendizado, parte didática, isso e aquilo, quanto no desenvolvimento da própria pessoa. E devem ser consideradas, e são, o segundo lar de nossas crianças. É verdade, é o segundo lar. Mas quem vai explicar melhor, viu, é o nosso painel, formado esta noite por Yara Gonçalves Dias, consultora em segurança, especialista em instituições de ensino, Fábio Santos de Moraes, diretor da POESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Oficial de São Paulo, e integrante da coordenação do Fórum Estadual de Educação, e Ana Paula Cuóculo Maquia, psicopedagoga clínica e institucional. Gente, o programa desta noite está sendo considerado como de utilidade pública, é verdade. Nós gostaríamos muito da participação de vocês pelo 7423-2006, opção número 1. Quando a escola recebe o aluno, ela recebe a guarda daquela criança lá dentro. A criança é menor, está lá dentro, não pode acontecer nada. Então a segurança tem que ser vista de uma maneira mais séria. A segurança tem que ser encarada não da forma que o pessoal vê, vamos comprar câmera e vamos resolver o problema. Câmera e equipamento não resolve nada se não tiver procedimento de segurança. Então, quando você pensa em segurança em escola, o que você faz? Você faz um diagnóstico de segurança por um consultor capacitado, formado, não aquele vendedor de solução eletrônica que leva simplesmente câmera e pendura em todo canto. Você faz esse diagnóstico, você elabora treinamento para os funcionários da escola, você dá palestra para os alunos e dá palestra para os pais. Então, segurança em escola é uma coisa que você faz em conjunto. Aliás, segurança em qualquer lugar, a gente só faz segurança em conjunto. A gente não consegue fazer segurança sozinho. Enquanto todo mundo não entender isso, que todos fazem parte desse processo, fica difícil a gente manter a segurança dentro da escola. Eu gostaria de convidar os nossos palestrantes aqui hoje, que o programa está muito bom, é um painel de categoria, né? E nós estamos discutindo uma coisa importantíssima, por isso que eu chamo a participação do alunado, do próprio professorado também, liguem para testemunhar. Vamos saber o que o povo fala, né? O que o povo pensa sobre o perigo nas escolas. Vamos lá. As escolas não têm segurança para as crianças, de maneira nenhuma. Ali pode entrar arma, pode entrar uma série de coisas que já entrou, não é a primeira vez. Eles acham difícil, mas eu acho que tinha que ter uma revista nas mochilas das crianças, um aparelho que detectasse metal. Eu acho que não é perdido essa solução. Entendo que a área educacional é um dos problemas mais sérios que nós temos no país hoje, igualmente a segurança, né? E cabe às autoridades estarem verificando isso, né? É um problema realmente muito sério para o país. Olha, eu acho que em todos os aspectos, quer seja na parte educacional mesmo, o trabalho dos professores, o trabalho dos diretores, dos pedagogos, e também voltado para a área de segurança mesmo, né? Acho que alguma coisa precisa ser feita, especialmente ali na questão da criança entrar com o adulto mesmo, seja quem for, entrar com armas. Isso é uma coisa que não cabe em qualquer sociedade, né? Hoje você não tem segurança nenhuma, você não tem segurança nem dentro de casa, quanto mais na escola. Acho que é independente, escola, fora da escola, que vem muito o que você aprende dentro de casa. Você tem uma educação dentro de casa, só que você vai para a escola, você tem amizade com outras pessoas que talvez não tenham a mesma educação que você tenha. Realmente tudo vem da educação dentro de casa, é onde começa e termina. Eu acho que se você faz de tudo para fazer o certo, aí vai de cada um. Para mim é uma questão da sociedade, da responsabilidade dos pais. É isso que eu acho, tá? Não é a questão da segurança pública, no caso, tá? Eu acho que é uma questão da educação que vem de casa, entendeu? Em relação ao que deve ser feito, eu acho que é mais uma conscientização social, sociopolítica, digamos assim, né? Em relação aos pais. Para mim o exemplo tem que vir de casa e o exemplo tem que vir de cima. Porque a impunidade começa lá em cima. O professor tem que, na minha opinião, teria que orientar nesse sentido. Certo? Orientar a criança a ser honesta, que coisa que está difícil nesse país. Acho que a educação vem em casa. O professor, inclusive eu sou professora, sou coordenadora.
Eu acho que o problema é que a educação toda está deixando para os professores. A educação está ficando só na escola. E não é. A gente chama pais e os pais não tomam atitude, ou se o aluno faz alguma coisa, não tem limites. Então, eu acho que começa em casa. Não me sinto segura. Mal remunerada, insegura, extremamente insegura. Ana Paula, o que você achou desses depoimentos? É bastante sério, né? É assim, como a Yara falou, né, o problema está realmente na base. E as pessoas olham apenas aquela situação ali da arma dentro da mochila. Ora, nós tivemos um crime dentro do cinema, lembra? Há anos atrás? Sim, sim. Né? A pessoa entrou lá com uma metralhadora, metralhou um monte de gente, matou pessoas. Ninguém discutiu essa questão. Você pode ou não pode entrar com a bolsa dentro do cinema ou com um aparato qualquer dentro do cinema. Né? A questão não é discutir isso. A questão é discutir a violência diária. Quando aquela professora fala que ela não se sente segura. Eu trabalhei em escola e eu tenho, como eu falei, eu tenho duas realidades na minha vida. Uma o consultório e outra a escola. Eu nunca fui tão maltratada como fui dentro da escola. Né? E assim, não maltratada por alunos, porque alguns alunos eram os mais difíceis, esses mais difíceis, quem entrava para atuar era a psicóloga, então a psicóloga vai trabalhar mesmo com esse viés, eu sabia, era esse o meu papel, mas muitas vezes maltratada pelos pais. Né? Então, assim, hoje o pai lida com a escola, eu brinco sempre, eu sempre falo isso, que o pai lida com a escola com uma política de supermercado. Ele chega na escola, bate no balcão e quer ter razão. E ele ensina isso para a criança. Então, hoje nós temos um fenômeno da perda de autoridade do professor. O professor não é mais visto como uma figura de autoridade, como uma figura de carinho, de atenção. Não é isso. E respeito, acima de tudo. Né? Hoje o professor é visto como uma pessoa que está lá e que é o meu direito, entendeu? O aluno fala isso com a boca cheia. É o meu direito. E vocês não sabem o trabalho que é quando você tem um evento dentro da escola. Eu acho que o representante da POSP pode falar um pouco disso, porque ele vivencia mais essas questões das leis. O trabalho que é quando você tem um evento de um aluno praticando uma violência ou uma situação difícil dentro da escola, da gente aplicar sanções. Né? A gente tem que atuar dentro da lei, a gente precisa receber muita orientação. Como a Yara falou, vivemos num país onde o processo por dano moral está na boca de todo mundo. Então, o orientador, o professor, o coordenador, o diretor da escola, às vezes fica com uma batata quente na mão. Ele não sabe como, ele precisa pegar muito respaldo na lei para poder tomar uma sanção a um aluno que praticou uma violência. Né? Como uma pessoa dali da entrevista falou, há pouca participação dos pais, de fato. Quando tem uma festinha junina, que tem que decidir o vestido das meninas ou não sei o quê, você tem uma participação maciça dos pais. Né? Eles vêm, eles participam, eles cooperam, mas quando a gente quer discutir assunto chato, né, que nos causa muito temor, muita dor, porque vivemos na sociedade e precisamos da escola. Né? Você não tem essa participação. A escola empurra o problema, o pai empurra o problema para a escola tem que dar segurança para o meu filho. Ok. Eu vou interromper um pouquinho, eu tenho um intervalo para fazer. Na volta nós vamos ouvir as opiniões do professor Fábio Santos e da professora Yara Gonçalves, focando a entrevista que a gente fez com os nossos telespectadores. Seguindo com o nosso Show Mais, continue ligando, continue interagindo, Portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Ainda para concluirmos o raciocínio do primeiro bloco, em relação aos testemunhos dos nossos telespectadores, eu volto com o secretário-geral da POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Oficial de São Paulo e professor de História, o professor Fábio Santos de Moraes. Professor. Então, eu achei bastante interessante. É fato hoje a questão da insegurança nas escolas e friso que essa segurança é tanto para os estudantes, para os funcionários, para o suporte pedagógico, para os professores. Né? A escola
ela precisa ter até para que todos que nela atuam possam se sentir mais tranquilos, precisa ter uma outra condição, que é isso que nós precisamos pensar daqui para frente. Né? Só para resgatar algo do passado que tem a ver com essa desesperança que os estudantes têm na escola, no final da década de 90, o Estado de São Paulo, Darcy, implementou um programa chamado Aprovação Automática. E a partir dessa data, os alunos se desmotivaram mais ainda da escola. Porque os professores, a partir desse momento, sobretudo, passaram a perder sua autoridade. E o pai, a mãe, o estudante da escola pública que passou por esse espaço, sabe que isso aconteceu. Aí a escola, com toda a precariedade que nós temos, com a falta de professores e falta de funcionários, nós explodimos, né, tanto nessas notícias que nós temos que são chocantes, mas no dia a dia de todas as escolas, a violência está acontecendo. E é isso que nós temos que resolver. Só para exemplificar a situação de um professor, até para que a comunidade da escola possa saber. Eu conheço uma professora de sociologia. Né? A sociologia, o professor ele tem uma aula em cada sala. Para o cargo da professora, ela trabalha 33 salas com alunos. Cada sala tem mais de 40 alunos, que é o ensino médio. Ela chega no final de semana, em um cargo, ela passou por mais de 1.300 adolescentes e jovens. Enquanto o professor trabalhar sob uma pressão dessa, tão grande, com mais de 1.000 pessoas por semana, com um salário tão pequeno, numa estrutura tão ruim, né, nós vamos ter o resultado que nós temos. E quero chamar a atenção que também é violência quando um aluno passa 10 anos na escola e sai semi-analfabeto. Agora a análise da consultora em segurança, especialista em instituições de ensino, a professora Yara Gonçalves Dias. Eu concordo com o que o professor está falando, isso realmente acontece. É um absurdo a gente pegar, como eu mesma já presenciei, pessoas no primeiro ano de pedagogia sem saber nem escrever. Isso é um absurdo. Então é assim, a escola ela está perpetuando a ignorância do jeito que está. A culpa é da escola? Não, não é. Muitas vezes, às vezes até em conversa com um amigo, o pessoal fala, essa escola não educa. A primeira coisa que eu falo é a escola não educa mesmo. Isso é função de pai. É você que tem que educar, transmitir valores, dar limites para o seu filho, para que o professor possa realmente trabalhar de uma maneira tranquila e fazer o seu filho crescer. Porque é aquilo, se o ambiente está tranquilo, a criança cresce. Com certeza ela consegue adquirir o conhecimento de uma outra forma. No meu livro eu falo isso do começo até o fim. Se a gente não tomar uma posição, nós, pais, não adianta, não tem segurança pública que dê jeito em nada. Porque o brasileiro tem muito esse problema de falar, não, a culpa é da segurança pública. Se for assim, a gente tem que pegar as crianças logo que nascem, botar numa DNA de policial e no outro de civil. Não existe um negócio desse. Então, da forma que está, ou a sociedade toma uma posição. É óbvio que a minha parte, a segurança, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer um diagnóstico de segurança com o consultor capacitado, a gente vai colocar tudo o que a escola precisa, vai dizer que treinamento, vai fazer palestra, essa parte é nossa. Mas a parte dos pais participarem é fundamental. E a gente sabe que o pai do aluno problema, vocês estão aqui, vocês podem dizer, o pai do aluno problema nunca aparece em nada. Não adianta chamar para palestra, para conversa, para nada. Eu mesma, a semana passada, conversando com uma diretora de escola, falei, olha, eu vou disponibilizar a palestra minha por webinar. Então ele vai ver a palestra na internet. Ele não pode vir até a escola, não tem problema, ele acessa da onde ele estiver. Porque a pessoa tem que se conscientizar que o problema da segurança não é só da gente que faz a segurança para a escola. O problema é da sociedade. Então, se todo mundo não muda a consciência, fica difícil. Num país que polícia e professor ganham mal, a coisa é complicada.